Boa tarde a todos. Viu? Já me estragaram, já me contaram antes da hora. Brincadeira, gente. Que a paz do Mestre esteja em nossos corações, que essa alegria, né, essa alegria de estar nessa casa e de poder brincar com vocês, né, possa continuar por muito tempo. Nós realmente vamos propor um estudo hoje sobre algo que nos incomoda muito, né, que é a tal da dor. Vamos procurar compreender um pouquinho isso e ver o que a gente pode fazer para ter menos dor. Então, o que a gente fez? Antes de começar também a falar sobre a dor, queria dizer que esse estudo, né, nunca é só meu. Eu pesquiso aqui, pesquiso ali, vou juntando um pouquinho de cada coisa para trazer esse trabalho para vocês. Não seria justo que vocês pensassem que fui eu que fiz ele sozinho, tá? Não fiz ele sozinho. E aí eu consegui uma definição sobre a dor, mas uma definição bem científica, tá? Porque o objetivo é realmente a gente trazer essa coisa científica. Doutrina espírita tá num tripé, né? E um dos tripés da doutrina espírita é a ciência. Não mais a fé cega, mas a fé raciocinada, né? Então, o que é essa dor para os cientistas? Eles dizem, um cientista disse assim: a dor é um sinal fisiológico que caracteriza uma injúria celular visando a integridade do organismo pelo reflexo de retirada. Todos entenderam? Sim. Sim? Mais ou menos? Que bom! Eu no começo não entendi nada. Eu falei, Aí eu fui lendo de novo, fui estudando, fui ouvindo uma coisa aqui, lendo outra ali, para compreender. Vamos então tentar compreender, fazer ela ficar bem fácil, né? Dor é um sinal fisiológico, ou seja, é um sinal do corpo físico, né? É uma ferramenta que esse corpo usa para dar um aviso, né? Então a dor é um sinal fisiológico de que algo não vai bem, um alerta, que caracteriza uma injúria celular. Que será isso? Fácil. Injúria celular, para os sábios acadêmicos, caracteriza a morte de células, né? Então, se as células estão morrendo ou estão sofrendo, esse estímulo vai para o cérebro e o cérebro vai responder como dor, né? Vai entender aquilo como dor. Então, compreendendo ainda mais, a dor é um alarme, uma ferramenta que vai ajudar, né, que a gente perceba que as células estão morrendo. Esse corpo sábio, tem coisa errada. E se as células estão morrendo e tem coisa errada, estamos fazendo alguma coisa que está causando a morte das células, né? De um modo geral. Então, um exemplo, somos muito golosos, né? E aí comemos daquilo que a gente sabe que não pode, não deve, pode até provar um pouquinho, mas aí a gente come assim, montoeiro de fritura, um monte de porcariada, depois a gente, a dor no estômago, a dor na cabeça, não dorme direito, tem insônia. Comer muito dói? Dói. Trabalhar muito. Eu preciso ficar muito rico, vou trabalhar 16 horas por dia. E trabalhar dói? Dói, você vai ficar com dor de cabeça, o corpo vai ficar doído, vai ficar cansado, daí a pouco vai estar com um monte de outras doenças. Aí já não come muito, aí come pouco, né? Enfim, a gente então pode já começar a perceber aí que a dor a gente pode mudar o curso da dor, né? E voltando então à frase, a dor é um sinal do corpo físico, um sinal fisiológico, o corpo avisando que células estão morrendo, que alguma coisa não está boa. Mas por que o corpo faz isso?
Está lá naquela resposta, né? Visando a integridade do organismo. Então o corpo faz isso para se preservar, se autopreservar. Então, vamos dar um exemplo mais concreto. Uma dor, vamos dizer assim, que a gente não foi da gente comer muito, da gente provocar. Mas saímos para caminhar, pisamos num buraco, viramos o pé. Doeu. Imediatamente a gente vai passar a mancar. A gente vai transferir o peso. Não é isso? Então, a gente vai fazer o tal do reflexo de retirada. A gente vai tirar o pé que está doendo do chão e vai apoiar no outro lado. Se não tivesse essa dor, se a gente não sentisse essa dor, a gente ia continuar colocando o peso no pé lesionado. E essa lesão aumentaria muito mais, ao ponto até da gente ter consequências sérias de repente ter que fazer uma cirurgia para restabelecer todos aqueles tendões e tal. Então, o corpo é muito sábio, né? O reflexo de retirada é isso. Eu ponho a mão no fogo, ou numa coisa quente, né? Não no fogo direto, que eu não sou boba, mas eu ponho a mão numa coisa quente e eu tiro rápido. Então, o corpo é completamente sábio. Bom, então vai surgir uma outra questão. Dói. E aí, quando não dói? Quando a gente não tem dor nenhuma, a gente está super tranquilo. Quando não dói? Quando não dói, que beleza! Mas não dói por quê? Porque a gente está se comportando de acordo com as necessidades biológicas, fisiológicas, né? Voltando àquele exemplo da comida. A gente não está exagerando na comida, ou a gente não está exagerando no trabalho, né? Ou a gente não está exagerando em nada que force o nosso organismo. Fazer exercício é bom? É, mas tem gente que faz demais, passa do limite, né? Põe toda a força possível ali. Aquilo que era bom para o nosso organismo passa a ser ruim. Então o corpo vai indicar, tem alguma coisa que não está correta, né? Às vezes é uma carga errada no exercício, enfim, mas o corpo vai dizer para você, tem uma coisa que não está boa. Observa, né? Então a dor é um castigo de Deus? Não, de forma alguma, né? Porque normalmente quando a gente tem dor, a gente pragueja sempre com Deus, é sempre Ele o culpado de tudo. E normalmente a gente pragueja com Ele. Mas a dor não é um castigo de Deus, Ele não tem nada a ver com isso, né? Essa dor, pelo contrário, ela serve de parâmetro para a gente identificar os comportamentos, né? Aqueles que são inadequados e aqueles que são adequados. E quando a gente tem um comportamento adequado e a gente não tem dor, a nossa vida vai tranquila, quer dizer que nós estamos nos desenvolvendo sem dificuldades. Tem um ditado antigo que diz assim, eu adoro o ditado antigo, né, gente? A dor é uma boa conselheira. Alguém já ouviu esse ditado? Né? Então, não é isso? Não é verdade? Então, quando a gente tem uma dor, a gente tem que parar e observar essa dor, perceber de onde que ela está vindo, qual é a causa. Né? E às vezes, mas você está falando assim, você só está falando da dor de comer demais ou da dor de virar o pé, né? Mas às vezes essa dor vem de um estado da alma. E você vai... uma dor de estômago causada não pela comida, mas pelo exagero de emoções, e você vai concentrando aquela emoção, e você vai concentrando aquela emoção, e o teu estômago vai ficando sofrendo, né? Vai ficando guardando toda aquela emoção. Então, você tem que observar. Poxa, eu estou com a dor no estômago, mas eu não como muito, eu não como fritura, eu me cuido. O que será? Né? Então, sempre a reflexão para observar esse sinal de alerta que é a dor. Então, repetindo aquela frase que a gente no começo teve dificuldade de entender e que agora é fácil. A dor é um sinal fisiológico que caracteriza uma injúria celular.
Então, a dor é um sinal do nosso corpo físico que está caracterizando que as mortes de células, visando a integridade do organismo, a proteção dele próprio, pelo reflexo de retirada. Então, por deixar de fazer, né, aquilo que está causando a dor. Então, nós nos deparamos aqui com outra questão. A dor é igual para todo mundo? O que vocês acham? Não. Não? Não? Pois é, cientificamente, os grandes estudiosos dizem que é igual para todo mundo. Depende do medo de suportar. Aí está a questão. Depende da pessoa, da percepção da dor, na verdade. Né? Então, se a gente comparar a mesma lesão, vamos dizer, fui para a praia, né? Bem branquinha, alemãzinha, fui para a praia, fiquei de meio-dia até as 4, voltei para casa toda cheia de bolha, né? E uma outra pessoa também foi lá comigo, aquela pele bem branquinha, voltou cheia de bolha como eu. Uma tá que não pode nem se mexer, a outra tá lá se movimentando e dizendo, não tá doendo tanto, tá com bolha, mas não tá doendo tanto. Então, a dor é a mesma, a percepção é diferente, cada um percebe de uma forma, né? Isso é a resposta dos cientistas, né? Que a dor é sempre a mesma. Se a lesão é igual, a dor tem que ser igual. O que muda é a percepção. Então, olha só, vamos ver. Vamos compreender por que essa percepção da dor é diferente. Em nosso organismo, nós temos a medula celular. A medula óssea, a medula celular. Falei tanto em célula que... E temos a medula óssea. E nessa medula, a gente tem um mecanismo chamado portão de controle. Esse portão de controle, como toda porta, como todo portão, a sua característica é abrir e fechar. Então é ele que define a quantidade de dor que nós sentimos, né? Aquelas pessoas que sentem mais, percebem mais a dor, elas têm esse portão mais aberto. Por quê? Quando esse portão está totalmente aberto, o estímulo doloroso vai passar para o cérebro e vai atingir o cérebro e a pessoa vai sentir essa plena intensidade de dor. No entanto, quando o nosso portão está mais fechado, o estímulo doloroso ele vai passar, mas ele vai atingir em menor quantidade o cérebro. E a gente vai perceber a dor em menor intensidade. Né? E como a gente transfere isso para aqui, para a nossa porta ali. Está um frio danado. Aí eu falo aí, gente, fecha aí um pouquinho a porta. Passou a porta pela metade, não vai passar tanto frio, né? É a mesma coisa, assim funciona esse portão, né? Só que ele deixa passar estímulo para o cérebro, em maior ou menor quantidade. Bom, beleza, já está começando a ficar legal, porque eu já sei que se o estímulo vai passar por esse portão, o que eu tenho que fazer? Moleza, eu não sou boba, eu já sei. Eu tenho que manter meu portão de controle fechado. Ora, tá, e aí? Mas como é que eu faço para manter meu portão de controle fechado? Existe no cérebro uma região que controla a dor. Se chama sistema analgésico central. E esse sistema analgésico central produz duas substâncias, encefalinas e endorfinas. Quanto maior a produção dessas substâncias, mais o portão de controle se fecha. Então, quando o sistema analgésico central produz muita encefalina e muita endorfina, o portão está fechado. Porém, o inverso é verdadeiro. Se o meu sistema analgésico central está fraquinho, não está funcionando, não tem a produção das substâncias, o portão está totalmente aberto. Bom, melhorou. Eu já sei que eu tenho que manter o meu sistema, o meu portão fechado e o meu sistema de controle da dor, o sistema analgésico central ativado, produzindo encefalina e endorfina. Tá, mas e aí? Como é que eu faço
o sistema analgésico central produzir endorfina? No cérebro, nós temos duas partes. O arqueocórtex, que é a parte mais interna, mais antiga, arqueo de arcaico, né? Esse cérebro, ele é semelhante ao cérebro dos animais e por isso, na ciência, ele é chamado de cérebro primitivo. E uma parte mais externa, chamada neocórtex. Neo, de novo, de moderno. Esse cérebro, ele está por fora do cérebro primitivo, do arqueocórtex. Com a evolução, lá desde o começo, né, da humanidade, com a evolução, os seres foram evoluindo e os animais foram aparecendo e evoluindo e o cérebro dos animais chegou num estágio. A partir de um momento, o cérebro dos animais parou de crescer, mas o do Homo sapiens continuou a crescer. Então, o arqueocórtex é aquele cérebro igual para nós e para os animais. As semelhanças entre os animais e os homens estão a nível de arqueocórtex. Por exemplo, animais sentem sede e nós sentimos sede? Animais sentem fome? Nós sentimos fome, né? Frio, medo, dor. Animais sentem dor? Nós sentimos dor? Essas funções, então, estão aonde? No arqueocórtex. Porém, no neocórtex, nós temos as funções ditas, funções elevadas, funções superiores, que são as funções de raciocínio, lógica, previsão do futuro, que só os homens possuem. Tá difícil? Muito chato? Não, legal, né? A gente precisa ter essa base para falar depois, né? Então, onde é que está localizado o sistema analgésico central que produz as encefalinas e as endorfinas e que mantém esse portão de controle da dor fechado? Onde é que vocês acham que ele está com essa explicação? No neocórtex ou no arqueocórtex? No arqueocórtex, porque os animais sentem dor e nós sentimos dor. Então, esse sistema analgésico existe em nós e nos animais, tá? Tá lá no arqueocórtex. Então, para a gente concluir toda essa chatice, toda vez que nós nos comportamos como um animal, nós aumentamos a atividade aonde mesmo? No arqueocórtex. Diminuímos, então, a atividade do sistema analgésico central. Cai a produção de encefalinas e endorfinas, o portão de controle se abre e sentimos mais dor. Quando a gente come irracionalmente, como um animal, sentimos mais dor? Sentimos, né? Então a gente está começando a provar cientificamente que a gente pode mexer com a dor. Quando a gente comemos como pessoas racionais, com equilíbrio, com educação, não estamos, né, usando o arqueocórtex, estamos apenas sobrevivendo, né? Então, quando nós aumentamos as atividades, os estímulos na área do neocórtex, desse córtex novo, aumentamos a atividade elétrica do sistema analgésico central, que vai produzir mais encefalinas e endorfinas e, consequentemente, o portão de controle se fecha, sentimos menos dor. Então, para sentir menos dor, precisamos nos comportar como humanos e não como animais. Por exemplo, os animais fazem caridade? Não. Quando a gente está fazendo caridade, a gente vai sentir menos dor, será? Claro, a gente nem percebe que a gente tem dor quando a gente está fazendo caridade.
Não é verdade? Alguém já sentiu isso? Você está cansado? Não, eu não vou lá no centro ajudar hoje porque eu não estou mais aguentando. Eu que estou precisando de caridade. Mas mesmo assim, eu vou. Aí quando eu chego lá, parece que toda aquela dor, todo aquele cansaço que estava em mim se vai. E eu trabalho feito louco lá no centro. Eu limpo o chão, eu puxo cadeira, eu dou passe, eu isso, eu aquilo. Eu saio de lá e eu estou tão bem que parece que eu nem fiz nada. Alguém já passou por isso? Já, né? Então, o que é importante? Que a gente faça atividades, quanto mais a gente fizer atividades que movimentem o nosso arqueocórtex, mais a gente vai estar ileso à dor. Orar. Animal ora? Animal medita? Não. Então, a gente orando e meditando está diferente dos animais. Está trabalhando, ativando neocórtex. Saiu da dor. Quantas vezes a gente ouve falar dos grandes santos, né? Francisco de Assis, que vivia sem nada, dormia em qualquer lugar ao relento e não tinha dor, sobrevivia. Por que a dor dele é menor que a nossa? Será que ele não sofria de fome, de sede, de frio? Mas porque ele percebia essa dor diferente de nós. Estão querendo demais, né? Você está querendo que eu seja Francisco de Assis? Vocês não vão me dizer isso? Mas todos nós sonhamos chegar lá, né? Então, essa chatice de ciência, de aprofundar sobre a dor, né? Por que isso? Né? Porque eu queria trazer para vocês algumas reflexões, né? Nós temos um cérebro privilegiado. Deus deu para nós esse cérebro privilegiado. Por que será? Deus é suprema sabedoria, bondade, justiça. Ele fez a gente diferente. Tem que ter um motivo. Temos que ter uma missão. Tem que ter uma finalidade, né? A gente não está aqui para brincar. A gente está aqui para usar esse cérebro privilegiado para melhorar a vida no planeta, para impulsionar o planeta, né? Temos usado o nosso cérebro da forma adequada? Percebemos esse cérebro e percebemos tudo que está envolvido nessa dádiva de Deus, né? Outra questão que a gente queria puxar de toda essa coisa aí é a questão da responsabilidade de sentir dor. Nós podemos decidir ter mais dor ou menos dor, né? E tem sempre uma frase que o pessoal usa muito na autoajuda que diz assim: você de manhã quando acordar, lembra de dizer: hoje eu escolho ser feliz. Isso funciona, né? Funciona, mas funciona por quê? Funciona por causa disso. Porque quando eu escolho ser feliz, eu escolho não ter dor, eu escolho não sofrer, eu faço também a escolha de agir como humano e não ser simplesmente animal. Então é uma responsabilidade, não é só a gente dizer: hoje eu escolhi ser feliz, pronto, e cruzo os braços. Não, é nossa responsabilidade, nosso esforço que vai estar aí quando a gente diz isso. Funciona, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? E eu pergunto para vocês: temos nos fixado mais no comportamento e nas necessidades animais ou nas superiores no nosso dia a dia? Vou dar um exemplo basiquinho. Acordamos, hoje é sábado, já acordamos mais tarde. Nem vamos tomar café em casa, vamos tomar café lá na padaria. E vamos aprontar, e vamos fazer, e vamos acontecer. Que vou chegar na hora do almoço, eu vou comer aquela feijoada do sábado.
Eu estou fixada mais na comida hoje, né? Porque eu peguei um exemplo só, mas é para tudo, né? E aí a gente vai vivendo desregradamente. Quem de nós, muito pouco ou muito pouco tempo, a gente se lembra de dizer assim, hoje é sábado, então hoje eu vou fazer uma oração, hoje eu vou lá no centro. Não, a gente está sempre preocupado. O centro a gente vem se dá tempo. Para muitas pessoas é assim, gente. Eu já contei para vocês que eu tive que escutar de uma pessoa dizer, mas a tua palestra, que eu convidei, vem assistir minha palestra. Mas a tua palestra é logo no sábado de tarde é a hora de eu dormir, né? Então assim, eu já escutei isso. Ontem mesmo eu escutei algo parecido, quando eu convidei uma colega de trabalho. Gente, você não está numa situação difícil. Eu falei, vamos lá no centro e tal. Vai lá, eu vou falar. Pois é, mas é que eu sou tão preguiçosa, sábado, né? Quer dizer, que necessidades que a gente põe na frente? A gente só põe na frente a necessidade da gente comer, da gente se divertir, da gente estar bonita. É só isso que a gente põe na frente, né? Não, hoje é sábado, eu vou tirar o sábado inteirinho para trabalhar na caridade pelo meu próximo. É pouca gente que faz isso, ainda. Pouca, por quê? Porque as pessoas ainda não perceberam que elas podem fugir da dor. Quando elas perceberem que se elas fizerem isso, elas não vão sentir dor, aí vai mudar, né? Mas, sobretudo, nós queríamos juntar tudo isso à palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Queríamos comprovar que Jesus não veio no planeta para brincar, né? Ele veio para falar coisas sérias. Jesus falou coisas duradouras. Tem mais de 2000 anos e tudo que ele falou é atual. É prático. Você pode colocar na tua vida, porque é prático, porque dá certo, né? Então, numa das frases, Jesus diz assim, num dos seus ensinamentos: vinde a mim, vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei, pois comigo todo fardo é leve, todo jugo é suave. Vinde a mim. O que é vinde a mim quando Jesus diz isso? Venha para o meu lado, seja como eu. Jesus era muito para o lado animal ou era muito para o lado espiritual? Muito para o lado espiritual. Jesus ativava o quê? O arqueocórtex ou o neocórtex? O neocórtex. Jesus morreu na cruz. Será que não doeu? Mas a percepção da dor dele foi totalmente diferente. Porque ele estava acima dessa dor, né? Que a gente entende como dor, que a gente percebe como dor. Se a gente vive, o que Jesus ensinou? Viver a benevolência, o perdão, a caridade, o respeito, o amor. Se a gente faz isso, estando com Jesus, obedecendo a esses preceitos dele, toda dor é suave, todo fardo é leve junto de Jesus. Está provado pela neurociência. Agora está provado pela neurociência. A ciência hoje já prova que a fé pode curar. Por que a fé cura? Porque a fé ativa o neocórtex, né? Então, né, logo, cada vez que a gente faz essa opção, né, de mudar a nossa vida, de ser mais espirituais, de estar cada vez mais longe da animalidade, mais a gente cresce. Reafirmando, né, tudo que Jesus ensinou para nós é atual, gente. Tem uma aplicação na nossa vida, né? Há 2000 anos ele veio e ele pregou por 3 anos, apenas 3 anos. Seus ensinamentos são breves, tão breves que ele resumiu o seu ensinamento em uma frase. Mas ele dividiu o mundo, ele dividiu o tempo
em antes de Cristo e depois de Cristo. Até no nosso calendário é medido com AC e DC. Ele dividiu o mundo em antes e depois dele. Foram só 3 anos de ensinamentos, né? E o ensinamento todo desses 3 anos ele resumiu numa única frase. Vamos analisar essa frase pela ciência. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando a gente tem essa possibilidade de amar a Deus, de compreender a Deus, estamos ativando o neocórtex. Estamos afastados da dor, porque com Deus perto de nós, ou nós perto dele, porque ele está sempre perto de nós, mas quando a gente assume de chegar perto dele, as dores mudam, as coisas na nossa vida mudam. E amar ao próximo como a si mesmo. Quando aprendermos a nos amar, a nos respeitar, vamos lá no exemplo da comida, né? Não vamos exagerar. Vamos nos respeitar, vamos respeitar nosso corpo, vamos respeitar nossa alma, vamos respeitar essa encarnação que a gente ganhou. E vamos aprender a respeitar o próximo. Porque o que a gente não vai querer para nós, não vai querer para o outro também. Então, a aplicabilidade da ciência na frase que resume todos os ensinamentos de Jesus está aí. Para vocês poderem, né, disseminar isso. Para vocês poderem optar por isso. Né? Que o nosso foco, então, seja estar perto do Mestre de Jesus, estar perto de Deus, né? Que a nossa escolha seja sentir menos dor, que possamos ser mais felizes, nós e todos os seres, em todos os cantos desse universo. Que haja paz, muita paz. Boa tarde para todos vocês.